Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Amanda Lima, arquiteta, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para você sobre o projeto pré-executivo. Vamos falar sobre o projeto dessa casa aqui, que está na sua tela. É um projeto residencial que está em fase de execução. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que foi esse processo, tá? Para isso, eu vou começar falando um pouquinho das etapas de projeto. Então, antes de eu entrar em projeto executivo, em projeto pré-executivo, eu preciso que o 3D dessa casa esteja aprovado, que é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui do meu lado na tela. E por que isso é importante? Porque no 3D eu vou definir uma série de alturas, vou definir as esquadrias, vou ver alinhamentos, vou ver revestimentos, vou ver níveis. Então tem que ser um 3D realmente bem feito. E ele vai servir de instrumento para que a sua planta baixa fique bem redondinha, fique bem fiel ao que de fato você quer na execução, tá? Então, antes de falarmos em projeto executivo ou pré-executivo, você tem que estar com esse 3D pronto. Deixa eu passar aqui algumas imagens para vocês poderem ver, tá? Então, esse aqui é um projeto residencial, 2 andares, tá? Tá vendo? A cobertura já tá toda definida aqui. Aqui eu tenho uma laje, aqui eu tenho as condensadoras, cobogós, garagem. Eu sei que eu quero um mega pano de vidro aqui na frente, tá? E aí, depois que eu termino isso daqui, eu preciso começar a liberar o projeto de instalações e eu preciso começar o meu pré-executivo. Na verdade, eu vou utilizar o meu pré-executivo para liberar esses estudos de instalações e de estrutura. Como que eu faço isso? Deixa eu passar aqui para a tela do AutoCAD. Bom, gente, essa daqui é a planta baixa desse primeiro pavimento dessa casa. E o que eu faço nessa planta? Basicamente, eu pego a planta do estudo preliminar, tá? E eu adapto todas as mudanças que aconteceram no 3D, eu passo para essa planta. Deixa eu botar ela aqui um pouquinho maior, porque ela tá pequena para vocês. Pronto. Agora sim, ela está de protagonista, tá? Então, observem que todos os vãos de janela, todo o layout está pronto, todas as portas, todos os níveis, tá? Tem os outros pavimentos aqui também, tá? Mas eu vou focar nesse aqui pra gente não se perder. E aí, eu começo o meu projeto pré-executivo. Então, isso daqui, gente, já é o meu pré-executivo, tá? Eu pego o meu estudo preliminar e eu adapto a todas as alterações, a todo o projeto do 3D. E aí eu crio um material que eu chamo de pré-executivo, por quê? Você precisa mandar essa planta para o engenheiro de estrutura, para ele poder fazer os cálculos, e você precisa mandar para o engenheiro de instalações. É essa planta aqui que você vai usar. E quando eles mandarem de volta para você as primeiras sugestões deles, é justamente essa planta aqui que você vai utilizar para revisar, para fazer a compatibilização. E eu queria te mostrar um pouquinho da compatibilização aqui. Ó, essa aqui é a minha compatibilização de estrutura, tá? Então, eu peguei tudo que o engenheiro fez. Tá vendo que eu fiz um bloco aqui? Cadê? Ó, isso aqui é um bloquinho. Eu peguei o que o engenheiro fez, joguei em cima da minha planta para ver onde que estavam batendo os pilares, se eles estavam nos locais que eu queria, se tinha algum lugar que eu precisava que ele retirasse, as alturas das vigas, isso é muito importante para você ver quanto que você vai ter ali de rebaixo, se o seu pé direito não vai ficar muito baixo. E aí eu escrevo algumas observações, aqui eu escrevi algumas observações principalmente sobre níveis, a gente já estava num vai e volta aí de compatibilização a alguns desenhos, tá? Eu não vou me aprofundar em compatibilização hoje, mas eu queria que vocês vissem como que ela funciona. E também a compatibilização de
instalações. Então, esse aqui, por exemplo, é a planta de hidráulica, tá? Que o engenheiro mandou para mim. Ai, peraí que travou aqui. E aí eu vou fazendo essas nuvenzinhas, eu vou fazendo as minhas observações e eu envio de volta para ele. Tudo baseado em que planta? Na minha planta do pré-executivo. Depois que você conseguir resolver tudo isso, você vai passar para a sua planta do executivo em si. E na planta do executivo você tem que juntar todas essas informações. Então aqui, essa aqui é a planta do meu executivo, tá? Olha como ela tá diferente dessa daqui, tá? Essa aqui é uma planta mais simples, pré-executivo. Vocês observem que eu já lancei, essa aqui é a última versão da estrutura, tá? A versão que foi aprovada eu já lancei aqui no meu pré-executivo, e aí eu começo a criar o meu executivo. Alguns elementos muito importantes que entram aqui. Primeiro, a estrutura, tá? Observem aqui, ó, tá vendo os pilares com suas achuras, com os seus nomezinhos direitinho, projeção de vigas, ó, projeção de todas as vigas aqui com a altura delas. Isso tudo, gente, vem no projeto do engenheiro. Não é você que vai determinar isso, não é você que vai fazer esses cálculos, é ele, tá? Então, aqui eu tenho todos os pilares marcados, toda a estrutura, tá vendo aqui uma estrutura em projeção, né? Porque a gente mostra a projeção das vigas superiores. Já acrescentei também os quadros de luz, então ele também tem que aparecer. Aqui estava dando uma incompatibilidade, ó, entre o pilar e o quadro. O engenheiro de instalações tinha botado esse quadro mais na pontinha, e eu falei, não, eu preciso que você puxe para baixo, porque vai bater no pilar. Então, esse tipo de compatibilização a gente precisa fazer. Aqui, por exemplo, o engenheiro de instalações precisava passar com umas tubulações, e aí eu pedi para ele para passar aqui por trás, desloquei da cuba e fiz um enchimento atrás de toda essa bancada aqui para não ficar um dentinho feioso, sabe? Então, primeiro eu lancei isso tudo aqui. Depois eu fui aprimorando as minhas esquadrias. Olha como a minha esquadria, o desenho da minha esquadria é diferente nessa planta de executivo e nessa planta aqui de pré-executivo. Essa aqui é uma esquadria simples e essa daqui é uma esquadria que tem todo o caixonete, tem o alisar. Ah, mas por que você tem que botar o alisar? Olha só, gente, porque o seu armário ele vai morrer no alisar. Então, se você não faz isso, você acaba depois fazendo o projeto de um armário que vai bater no alisar, ou você tem que diminuir o alisar, enfim, isso vai começar a te trazer problema lá na obra. Então, o projeto é hora de você compatibilizar isso tudo. Ah, você quer um alisar de 5, de 8, de 10, enfim, defina, esse é o momento, tá? E aí eu faço também um quadro de esquadrias. Cada porta, cada janela tem um nome, um código, por exemplo, essa é a P1, e eu faço um mega quadro aqui. Cadê o quadro? Ó, P1, porta de 70 por 2,10 de abrir na cor branca. E aí eu tenho porta de 70, de 90, de 95. A de 95 já é uma porta de correr. Essas aqui são as portas de alumínio, PA1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui eu vou descrevendo qual é o tamanho dela e qual é a característica. Então, por exemplo, essa porta aqui de 80 é uma porta de abrir comum de giro, né? Eu chamo porta de abrir a porta de giro. E ela é uma porta de veneziana em alumínio anodizado branco com alisar externo, tá? E aí eu vou botando aqui todos os códigos, tá? Então aqui eu tenho a PA2, aqui na entrada eu tenho P2, aqui eu tenho P1. As portas internas geralmente eu utilizo 70 por 2,10, portas de madeira. As portas externas é que variam mais. Temos as janelas também, todas elas numeradas, e aí a gente organiza tudo isso nas pranchas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica a prancha. Ó, então isso aqui já é o PDF feito, em cada prancha você tem que ter repetição desse quadro aqui. Eu faço um quadro sequencial para todos os andares. Essa casa tem 3 andares, então em todos os andares aparece esse mesmo quadro e eu vou fazendo uma numeração sequencial das portas, tá?
Outra coisa que a gente fez aqui nesse executivo é diferenciar espessura de alvenaria. Olha a que nível chegamos. Por quê? O pilar, ele tem uma espessura que muitas vezes fica um dentinho em relação à alvenaria. E nós odiamos dentinhos, não queremos isso na nossa obra. Então, o que a gente faz? A gente, em alguns casos, já faz uma alvenaria um pouco mais grossa com outro tipo de tijolo para que ela já cubra essa espessura. Então, aqui, olha só, eu fiz diferentes achuras, alvenaria com tijolo de 9, alvenaria com tijolo de 14, a estrutura de concreto, que são principalmente os pilares, e eu ainda tenho o drywall. É só um detalhezinho no quarto do casal, mas eu tenho. Então, eu fiz essas diferentes achuras, e se vocês repararem aqui, ó, por exemplo, todos esses retângulos pretinhos são os pilares. Então, aqui eu estou trabalhando com uma alvenaria mais espessa. Lembrando que tijolo de 14 é no osso. Você ainda vai ter um acabamento, né? Então, você vai ter mais ou menos aí uma parede com 19 centímetros. A gente pode arredondar para 2,5 para cada lado aí de parede acabada. Então, se você arredondar para 2, né? 14 mais 2 mais 2 vai dar 18. Se você botar 2,5, vai dar 19, tá? Já as paredes que não precisam disso, por exemplo, aqui nesse banheiro, eu não tenho nenhum pilar aqui. Então, eu trabalhei com tijolo de 9, e aí a parede fica com 15 acabada, e a gente ganha espaço. Então, é o ideal, tá? Já fizemos toda essa paginação aqui para o cliente, de todas as paredes, ó, observem, tá? Todos os níveis, todas as cotas super completas. E observem que nessa prancha eu tirei o layout, porque eu precisei separar para não ficar uma planta super confusa. Ele tem uma planta de layout, mas essa aqui é a planta baixa do executivo. A gente tem também toda a indicação de pé direito, toda a indicação dos splits aparece também, mobiliário fixo aparece, então as bancadas com as cubas, no banheiro aparece o vaso sanitário, a cuba com chuveiro, mas não aparece mesa de jantar, não aparece sofá, não aparece aparador, tá? Então é só mobiliário fixo que eu deixo aparecendo aqui. Também faço a indicação dos cortes. Então, vocês estão vendo aqui os cortes aparecendo. Tá? E como que eu faço essa separação? Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo que aqui ele aparece, todo esse mobiliário. Mas lá, quando eu vou fazer as pranchas, eu desligo alguns layers dentro das pranchas. Isso aí eu acredito que vocês saibam fazer. E facilita muito, agiliza muito o nosso desenho, tá? Então, isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que isso daqui que eu tô mostrando para vocês com fundo branco, porque ajuda a entender. E, gente, esse arquivo de projeto executivo, ele ainda está em revisão, ele ainda está em construção, a gente teve que fazer alguns ajustes e conforme a gente vai avançando com o projeto e avançando com a obra, é normal que algumas revisões tenham que ser feitas. Esse projeto ele está em processo de construção, tá bom? Aqui só para vocês verem, a gente tem o andar de cima. Ah, não, na verdade é essa daqui, que é o projeto executivo. Aqui eu ainda tenho o andar de cima, todo bonitinho. E esse aqui é um subsolo que a gente tem, desce aqui pela lateral, embaixo da piscina, tem cisterna, tem casa de bombas, tem sauna, porque esse terreno é uma pirambeira. Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Deixa eu mudar aqui essa telinha. Minha sugestão, se inscreve no canal, fica de olho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Eu queria saber se vocês se interessam por vídeos falando sobre compatibilização. Caso sim, manda para mim aqui nos comentários, que eu preciso saber se esse é um tema de interesse para vocês. Beleza? Volte sempre, espero que tenha gostado. Um beijo!